também quero agradecer a Deus, porque essa semana Ele proveu à minha família, ao Nuno em especial, uma experiência muito interessante, né? Na escola foi pedido para ser feita uma maquete, uma representação da Páscoa, e a Nélia a princípio não ia fazer, porque não era obrigatório. E por fim ela resolveu fazer e fez uma pequena maquete com ovo, mostrando vários tipos de pessoas, cores diferentes, reunidas numa Santa Ceia, né? E uma cruz num canto, como se estivesse dentro de uma igreja, alguma coisa assim. E o Nuno escreveu: A Verdadeira Páscoa. Simples, mas ele ficou com vergonha. Ele não queria levar. E a Nélia conversou com ele e por fim ele criou coragem para levar. Ele estava com vergonha de levar, primeiro porque havia os que fazem muito melhor e segundo, de falar de Deus. E ele levou, e uma outra professora de uma outra sala, né, analisou as maquetes das crianças de várias salas e ela falou para as crianças que o do Nuno foi escolhido e de que a do Nuno era a única que mostrava o sentido verdadeiro da Páscoa. E ele ganhou um prêmio, né? Ganhou mais uma vez um prêmio da escola, um ovo de chocolate, e ali ficou, né, o testemunho, tanto para ele quanto para a escola. Então, e o pedido de oração especial que eu peço para os irmãos há um irmão, né? A gente ajudou essa família, eles vieram da Adventista na época e estavam precisando de algum auxílio, eles chegaram a morar, serem nosso vizinho, moramos juntos no mesmo quintal. E esse irmão, essa semana, ele teve uma complicação por causa do Covid e repentinamente piorou e foi para a UTI. E esse período de ontem para hoje está sendo um período que as igrejas de Sorocaba estão se reunindo, cada irmão combinou uma escala, uma agenda, cada um orar 1 hora por esse irmão, porque a complicação é que a sepsia, ele está com possibilidade de infecção generalizada, a infecção ir para o sangue. E se isso ocorrer, ele morre. Então a família, ele tem somente ele, a esposa e um filho. O filho batizou há 2 semanas e ele está nessa situação. O nome dele é Joaquim. A esposa dele, uma irmã que a gente orou aqui, que ela tem lutado e graças a Deus tem vencido a luta contra o câncer no seio. E Deus sabe de tudo, mas oremos por essa família, eles estão um pouco desesperados. Eu ontem mandei uma mensagem, disse que o mesmo Deus que atuou na cura milagrosa dela, no batismo do filho dela, está segurando e mantendo a vida dele em suas mãos. Então eles estão ansiosos que os médicos passaram esse quadro. Se o corpo dele não reagir nessas últimas 24 horas, a imunidade dele não combater, ele pode vir a morrer. Mesmo ele estando consciente, ele está consciente, às vezes ele para, retira o ar dele, ele conversa, mas o corpo dele está nessa situação de infecção. Então oremos por esse irmão Joaquim. Eu confesso aos irmãos que eu tinha feito um outro plano, né? Eu tinha pensado em um tema. Falei, eu não vou falar sobre esse tema porque eu não me considero como a pessoa ideal para falar sobre esse tema. Não quero falar sobre esse tema. Mas, irmãos, a Nélia hoje de manhã até me perguntou, Ender, você está com o tema preparado, né? Ontem ela perguntou também. E eu estava nessa batalha. Eu não vou falar sobre esse tema. Eu tenho outro preparado. Mas hoje eu acordei, continuei na luta e mais uma vez
veio uma voz me falando, você tem que falar desse tema. E não teve jeito. Então aqui está o tema. Eu confesso aos irmãos que não desejaria não me sentir à vontade para falar dele. Tentei evitar, mas Deus, de alguma maneira, colocou esse tema para nós discutirmos e aprendermos juntos. E o tema é tamanho de um erro. Eu gosto muito de carros, eu considero que é meu hobby. Eu gosto muito de automóveis. E uma certa vez, né, eu pesquisando na internet, encontrei há cerca de 8 horas de viagem da minha cidade, um automóvel, que no Brasil é bastante, na altura era bastante procurado, né, um Toyota Corolla. Fui, viajei e busquei esse automóvel. Né? Comprei de um senhor de 94 anos, que ele falou, eu gosto muito desse automóvel, mas infelizmente meus filhos não querem que eu dirija mais. E eu comprei aquele automóvel. Baixa quilometragem, pouco rodado. E por fim, quando eu cheguei com aquele automóvel, eu usei, o meu sogro se apaixonou por aquele automóvel. E ele falou, você vende para mim? E eu falei, ele não me negou a filha dele, eu vou negar o carro? Tá bom, eu vendo. Com dor no coração eu vendo. Com dor no coração eu vendi. Passei para ele aquele automóvel. Sem ganho, sem lucro. Falei, vai continuar na família, de vez em quando eu ainda vou mirá-lo, ainda vou vê-lo, quando eu visitá-lo. Certo é que passou poucos meses, ele me ligou. Eider, eu gostaria de saber o que eu faço, se aí em Sorocaba tem alguma representante da Toyota, se você pode me passar o endereço. Falei, mas o que se passou? Aconteceu um incidente aqui e eu bati o automóvel. Na semana seguinte fui visitá-lo, né, e fui perguntar o que estava se passando. E ele falou, nós estávamos indo para a igreja, eu e sua mãe, saímos, eles moravam num bairro bem tranquilo, sem movimento, um bairro assim, praticamente quase um condomínio fechado, e ele estava se dirigindo para a igreja, e ele falou que se distraiu por 2 segundos para mexer em alguma coisa do som. Pegar algum CD, alguma coisa. E esse segundo foi o suficiente. Ele falou que estava baixa velocidade, 20, 30 por hora, porque no bairro tinha algumas ondulações, alguns obstáculos para reduzir a velocidade. E ele bateu o automóvel num poste de madeira. Aquele segundo foi o suficiente para o automóvel tomar uma direção e ele se chocar com um poste de eucalipto que tinha na rua. O resultado é que aquele automóvel foi para análise da seguradora, foi para a representante da marca e eles declararam perda técnica total do automóvel. Uma batida simples, algo aparentemente pequeno, mas afetou uma peça do câmbio automático, enfim. Aquele carro foi declarado perda total. E ali se acabou a história daquele automóvel para nós. O texto que nós lemos diz em Gálatas 6,7 um pedido, uma ordem: não erreis. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Nós vemos que no mundo natural e no mundo espiritual há sequências e consequências, há efeitos daquilo que fazemos, né? Na lei da física há o princípio da ação e reação, né? Toda energia acumulada, ou seja, quando nós chutamos uma bola, ela recebe uma energia, reage e se movimenta. Ela recebe aquela energia, acumula e faz movimentar. E no mundo espiritual nós temos também sequências e consequências.
E quando em Gálatas diz que tudo o que o homem semear, ele também ceifará, é simples, é tudo. Tanto a parte boa quanto a parte ruim. Tanto que até na semana passada eu estava conversando com a Adriana, a gente conversando sobre o que se passa no mundo, né? Aparentemente o justo perece, enquanto que o ímpio acumula riquezas, tudo vai bem, né? Mas aqui está ligado com o princípio que Deus não revoga o seu próprio princípio. Ou seja, mesmo o ímpio, mesmo estando em erro, se ele acorda cedo, trabalha, investe, põe o coração dele naquele negócio, não é porque ele está em pecado que Deus vai tirar o efeito daquilo e a consequência daquilo que ele está plantando. Então aqui nós vemos, tanto no mundo espiritual quanto no mundo real, no mundo natural, Deus tem conceitos e preceitos. E o conceito de que o homem semeia e colhe serve para tudo. Mas no âmbito de pecado, vamos trazer para o âmbito de pecado, o âmbito de erro. Adão, quando ele errou, é algo que ficou na minha mente por muito tempo, né? Porque por um simples ato de comer uma fruta, nós temos e colhemos tanto resultado, tanta desgraça. Por quê? Aqui nós vamos ver que em tudo que há uma consequência, tudo que há um erro, há uma consequência. E ontem eu estava vendo também relacionado ao automóvel, por acaso um vídeo em que tinha um jovem no banco de automóvel, por incrível que pareça, era um Toyota também. E eles estavam filmando, estavam em 3 jovens. E estavam alegres, contentes, não aparentavam estar bêbados, mas estavam ali e o motorista em alta velocidade, numa estrada, e ele ia aumentando a velocidade e os outros falando, vai mais, vai mais, e o outro filmando, e repentinamente, naquele vídeo, né, mostra que ele deu um leve, pela velocidade, apareceu alguma coisa na pista, e ele saiu um pouco da pista, parecia ser uma área desértica, possivelmente tinha rochas, e só se vê no vídeo as coisas girando e o ruído, e mais à frente as fotos. Aparentemente dos 3 ou 4, um sobreviveu, os demais morreram na hora. Um segundo, um erro, uma decisão foi o suficiente para mudar o destino daquelas vidas. Por quê? O espírito de profecia diz o seguinte: depois da sua transgressão, Adão, a princípio, imaginou-se a entrar para uma condição mais elevada de existência, mas logo o pensamento de seu pecado o encheu de terror. O ar, que até ali havia sido de uma temperatura amena e uniforme, parecia resfriar o culpado casal. Desapareceram o amor e paz que haviam desfrutado, e em seu lugar experimentavam uma intuição de pecado, um terror pelo futuro, uma nudez de alma. A veste de luz que os rodeara agora desapareceu, e para suprir a sua falta, procuraram fazer para si uma cobertura, pois enquanto estivessem nus, não podiam enfrentar o olhar de Deus e dos santos anjos. Começaram então a ver o verdadeiro caráter de seu pecado. Adão censurou a companheira pela sua insensatez em sair de seu lado e deixar-se enganar pela serpente. Mas ambos acalentaram a esperança de que aquele que lhes tinha dado tantas provas de seu amor perdoaria esta única transgressão, ou de que não seriam submetidos a um tão horrendo castigo como haviam receado. Testemunhando eles, no murchar da flor,
e no cair da folha. Prestemos atenção especial nesse ponto aqui. Os primeiros sinais da decadência, testemunhando eles no murchar das flores e no cair da folha. Adão e sua companheira choraram mais profundamente do que os homens hoje fazem pelos seus mortos. A morte das débeis e delicadas flores era, na verdade, um motivo para a tristeza. Mas, quando as formosas árvores derrubaram as suas folhas, esta cena levou-lhe vividamente ao espírito o fato cruel de que a morte é o quinhão de todo ser vivente. Irmãos, aqui nós já passamos diversos estudos, diversas pregações. E, em resumo, o pecado é a transgressão da lei. E há pecado pequeno e pecado grande? Há um tamanho de pecado, há um tamanho de transgressão? Perante os olhos humanos, há. Porém, o que muda, na verdade, são o tamanho das consequências. E aqui, no espírito de profecia, continuando a ler tudo Patriarcas e Profetas, vamos então tentar entender a dimensão do erro que os nossos primeiros pais cometeram. Está escrito assim: se tivesse sido designada a Adão alguma prova grande, e Deus não é tão exigente a respeito de coisas pequenas, e haveria contínua transgressão em coisas consideradas pequenas, as quais ficam sem reprovação humana. O Senhor, porém, tornou patente que o pecado, em qualquer grau, é ofensivo para ele. Então, o poder que Adão tinha e a capacidade que ele tinha para obediência era muito, muito, muito superior à capacidade de erro. Então, se analisarmos do ponto de vista que a capacidade que ele tinha, o contato que ele tinha com Deus, e eles decidirem errar em algo tão pequeno, conseguem analisar? Conseguimos então entender que a responsabilidade e a consequência do pecado, de apesar de ser algo tão pequeno em que eles erraram, a consequência foi tamanha a luz, a responsabilidade e a consciência que eles tinham. Trazendo para nós hoje alertas práticos sobre erro, sobre o pecado, para nós, jovens, adultos, nós vemos então que Adão, aqui, como homem, ele teve uma consequência da sua escolha. Que o espírito de profecia diz assim, que quem primeiro errou foi Eva, e Eva ofereceu o fruto a ele, e ele teve o poder ali de decisão, mas ele sentiu um amor tão grande por Eva, que ele falou, eu não posso me separar dela, eu não me imagino viver sem ela. Em vez de pensar, Deus é o criador dela, então não vou ofender a Deus e Deus pode me conceder uma outra companheira. Deus não vai me deixar sozinho. Ele tomou a decisão de cair. Agora, a advertência para nós como homens é que por mais que possamos colocar a desculpa naquilo que erramos, ainda assim somos responsáveis e sofremos a consequência de nossos atos. Para as mulheres, para as Evas, olha o que o espírito de profecia diz como advertência. Eva tinha sido perfeitamente feliz ao lado do seu esposo, em seu lar edênico, mas, semelhante às inquietas Evas modernas, lisonjeou-se com a esperança de entrar para uma esfera mais elevada do que aquela que Deus lhe designara, tentando erguer-se acima da sua posição original. Caiu muito abaixo da mesma. Idêntico resultado será alcançado
por todas que estão indispostas a assumir com bom ânimo os deveres da vida, de acordo com o plano de Deus. Em seus esforços para atingirem posições para as quais eles não as adaptou, muitas estão deixando vago o lugar em que poderiam ser uma bênção. Em seu desejo de uma esfera mais elevada, muitas têm sacrificado a verdadeira dignidade feminil e a nobreza de caráter, e deixam por fazer precisamente o trabalho que o céu lhes designou. Aqui vem a advertência para as mães, para as mulheres. Deus deu uma sagrada responsabilidade, importante responsabilidade para as mulheres. Algo único, algo profundo que o homem não pode fazer, nenhum outro pode fazer. Nem professor, nem mestrado, nem pastor. Há algo aqui que eu entendo que Deus deu como designação original para a mulher. E cuidado, irmãs, por às vezes estarem satisfeitas por não alcançarem reconhecimento ou por considerarem que Deus errou na posição de vocês, buscarem coisas que aqui ele está dizendo que atingirem posições para a qual ele não as adaptou e que poderiam ser uma bênção. Poderão sacrificar. E qual é o contrário do trabalho daquilo que o céu designou? Qual é o contrário? É o trabalho do inferno. Então aqui está uma advertência especial para as mulheres. Cuidado com aquilo que vocês ponderam, cuidado com aquilo que vocês buscam. Deus lhes deu uma responsabilidade. Cabe a vocês decidir cumpri-la ou não. Agora, para os líderes, vem a advertência do erro de Davi. Davi era um homem inteligente, um homem temente a Deus, mas em determinado ponto de sua vida, ele cochilou. Ele tirou a atenção, tirou o foco, estava no momento errado, na hora errada. Não. Ele tomou a decisão de não desviar os seus olhos. E aquilo ali seguiu para ele como uma consequência. E por mais que Davi se arrependeu, nós vemos e conhecemos os resultados que ele experimentou como líder e também como pai. A advertência que fica para nós, o que aconteceu com Eli como um líder espiritual e também como pai? Quem pode me relembrar? Vamos relembrar juntos aqui esses personagens, essas pessoas que viveram e o que aconteceu nas suas vidas. Não precisamos abrir a Bíblia, não vamos ler textos, vamos conversar. O que se passou com Eli? Quem era Eli? Sumo sacerdote. Um sacerdote de Deus. Aliás, o último sacerdote. Então, sim. Foi condescendente com as ações dos filhos. Que também eram sacerdotes. Ele era o sumo. E o que Deus determinou para o fim da vida de Eli? Deus alertou, mandou mensageiros, Eli usou uma criança, mas Eli amou mais os filhos que Deus. E o resultado foi a sua morte. Caiu de uma cadeira, quebrou o pescoço. E a pergunta é, esse homem de Deus, dedicado, trabalhou tanto para a causa, será que ele se salvou? Não vamos entrar nesse mérito, mas fica a interrogação. O próximo personagem, vamos caminhar para o fim. Absalão, como um jovem, advertência para os jovens. Absalão era o quê? Que espécie de jovem era Absalão? Qual era a sua aparência? Qual eram seus talentos? Como era Absalão? Muito guapo. Muy. Que mais? Formoso, forte, ambicioso. Sonhador. Cavalgava muito bem, né?
era um bom cavalgador, um bom guerreiro, a palavra de Deus diz também. Que mais detalhes podemos falar sobre ele? Falava muito bem, tinha o poder de convencer as pessoas. E que resultado, que final teve Absalão? Sim. Eso fue después que volvió de destierro prácticamente, porque él se tuvo que ir de la presencia de su padre. Y pasó tanto tiempo que un oficial del rey intercedió ante el rey para que su hijo volviera. Entonces él dijo que vuelva, pero que se mantenga lejos. O sea que el error aquí fue del padre, porque él como padre no podía rechazarlo totalmente. Él era el padre, tenía que buscar la forma de acercarse al hijo. Uno no puede castigar al hijo y dejarlo en el castigo ahí forever. Uno tiene que, como padre, tiene que buscarlo para que vuelva. Mas a decisão final foi de quem? Fue de él, pero el padre fue mal. Eso es un ejemplo para nosotros, para que cuando te enfades con un hijo, por muy grande que sea su pecado, no lo deseches totalmente, porque Dios no nos desecha a nosotros. Entonces el hijo no se puede desechar como él lo desechó. Después tuvo la consecuencia, porque ¿qué quería Absalón? Quería estar con su padre, por eso volvió. Pero después Satanás ocupa el lugar y empezó todo ese otro tipo de... E de filho passou a inimigo. Claro. Entonces, Sim. La hermana White dice que el pecado de David fue castigado con el pecado. Entonces el Señor ya permitió, porque cuando nosotros como padres hacemos cosas erradas, el Señor ya permite, pero cuando nosotros nos aferramos a Él y hacemos su voluntad, el Señor no permite a Satanás que haga todo lo que... Entonces el Señor nos bendice, pero en este caso hay una frase que dice que David, el pecado de David fue castigado con el pecado, o sea, fue la consecuencia, ¿no? El Señor permitió. Mas aí então podemos dizer então que pelo pecado de Davi, Absalão tinha que ser obrigado a ser um jovem usurpador e morto no ápice de sua juventude. Foi a sua escolha. Porque Deus prometeu o quê? A espada não sairá, não se apartará, mas pode ser de muitas formas. Deus não tira o livre-arbítrio de um jovem, de uma alma, de uma pessoa. Absalão teve sua escolha. Jovens, vocês têm a sua escolha. Vocês têm os vossos pais, sim. Otra para los padres, porque los hijos, después vino Adonías, y lo mismo. Pero ¿qué dice la Biblia? El padre nunca le dijo qué hace, por qué hace esto sí, esto no. Nunca los corrigió. Pasó como el caso de Elí. David nunca le preguntó a sus hijos por qué haces. Nunca los corrigió de lo que hacían. Nunca les dijo nada. Entonces ellos estaban libres, como ellos quisieran. Pero no la autoridad, por eso se sintió ya culpable. La hermana Sim, não tem. la autoridad, no se sentía... Sentia incapaz de dar limite aos filhos, né? Não, Davi estava num estado depressivo, por isso é que ele diz: o meu pecado está constantemente perante mim. Ele via isso na família e perdeu completamente a influência de pai, a influência de rei. Ele perdeu tudo isso porque isto foi tirado praticamente. Isso, ele não foi mais o exemplo aos filhos. Por mais que ele dissesse: filho, não posso fazer isso, o filho ia dizer, tipo, quem és tu? Obrigado. Outro jovem, então, que também, né? Esse já era um pouco mais adulto, né? Um jovem adulto. Sansão. Qual foi o resultado de Sansão? Sansão já nasceu de um milagre. Sua mãe não podia ficar embaraçada, não podia engravidar. Mas Deus tocou e viu aquele casal e falou: vou presentear ele com aquele que há de livrar o povo de Israel que está clamando tanto. Mesmo assim, vemos aqui
mesmo o sonho de Deus e o plano de Deus não suprimem a escolha própria nossa. E qual foi Não erraram na educação dele, fizeram conforme prometido. E qual foi a consequência das escolhas de Sansão? A morte. Tendo força, tendo Deus, tendo igreja, tendo boa escola, boa educação, tendo um propósito, fica para os jovens e adultos as consequências de uma escolha. E, por fim, para os adolescentes, não temos aqui nomes de um personagem, mas temos personagens. Que fim levou aqueles adolescentes que zombaram de Eliseu? Foram comidos por um urso, não, um leão. Quantos foram? Queridos adolescentes, 40 adolescentes naquele dia, único dia, perderam a sua vida tragicamente. Podemos até dizer assim, Deus foi injusto, ou o profeta foi injusto por uma zombaria, por algo pequeno, uma ursa destruir a vida de 40 adolescentes. Mas o espírito de profecia diz que aquilo ficou e fica como uma advertência para gerações futuras, para o respeito que devemos ter e as consequências que temos das nossas escolhas. Então aqui nós vemos adolescentes, cuidado com aquilo que vocês decidem. Vocês estão na flor da idade, mas isso não significa que pela escolha de vocês, a vida de vocês possa ser interrompida. Conforme eu falei aqui, relatei há um pouco tempo atrás, ontem mesmo, a mãe de um jovem da nossa igreja estava postando assim: hoje, por 19 anos, nós completamos nessa data momentos felizes. Mas hoje, essa data que era o seu aniversário, para nós se torna um momento de tristeza. Não estou dizendo que o jovem estava em erro. Infelizmente, ele foi fazer a compra, né, de um produto pela internet e era uma armadilha e atiraram na cabeça desse jovem. E era um jovem que ajudava muito na igreja, um jovem que estava deixando o seu cabelo crescer para ele doar para uma criança que estava sem cabelo na luta contra o câncer, mas ali sua vida foi determinada. Então, jovens, adolescentes, vocês não são indestrutíveis. As consequências daquilo que vocês fazem, daquilo que vocês escolhem, vai vir sobre vocês. E na Bíblia nós não encontramos uma criança que foi morta por suas escolhas, mas encontramos na Bíblia a história de crianças que levaram, como por exemplo a jovenzinha, a criança que levou, né, a cura de Naamã. Por quê? Porque o Espírito de Profecia diz que os pais, para uma criança que ainda não tem concepção própria, são postos no lugar de Deus. Então, filhinhos, crianças, quando vocês desobedecem os seus pais, vocês estão desobedecendo a Deus. E a palavra de Deus diz o quê? Aquele que obedece, né, honra o seu pai e a sua mãe, para que o quê? Seus dias sejam longos. E então vamos tentar imaginar no reverso. Se uma criança escolhe o caminho da desobediência, qual é o inverso de longos dias? Irmãos, tomemos cuidado. E o outro ponto sobre o erro é a questão da influência. O Espírito de Profecia diz assim: Satanás exultou com seu êxito. Tinha tentado a mulher a desconfiar do amor de Deus, a duvidar de sua sabedoria e a transgredir a sua lei. E por meio dela, ocasionara a derrota de Adão. Um erro que nós cometemos. Infelizmente, nunca fica as consequências e o efeito para nós mesmos.
sempre vai afetar alguém mais. Sempre vamos ser usados para afetar alguém mais. E por fim, a Bíblia nos dá uma esperança. O último texto para nós terminarmos diz em 1 João 2,1. Assim como começamos com a palavra dizendo, não erreis, ou seja, se errarmos, Deus pode nos perdoar, mas vai haver consequências, vai haver influência. E não podemos muitas vezes dimensionar o tamanho. E o Espírito, eu estava buscando, caiu na nossa lição, eu acho que foi na lição passada, o Espírito de profecia dizendo que muitas vezes, mesmo sendo perdoados, a nossa vida fica dura, fica difícil, muitas vezes quase impossível viver baseado sobre a consequência do erro, de um erro. Mas 1 João 2,1 nos dá esperança. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Que Deus possa, através de Jesus, através de sua advertência de sua palavra, se erramos, não devemos errar, devemos lutar para não errar com a graça de Deus, mas se erramos, ainda temos disponível Jesus como nosso advogado. Que Deus nos ajude, nos fortaleça para que todos nós possamos compreender a gravidade e a profundidade do pecado, da desobediência e do erro. Jesus.